Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre constância, ou como ser constante no Evangelho. Eu acredito que essa deve ser a dúvida de muitas pessoas que querem ser constantes, né? Querem ter uma continuidade maior no Evangelho, querem serem mais firmes, não querem cair em pecados ou abandonar Cristo, querem ser constantes, querem ser assíduos no Evangelho, né? Na vida com Deus. E no vídeo de hoje eu proponho responder ou trazer uma dica para você, como que você tem que fazer. E nós vamos à Bíblia, no texto de João capítulo 8, versículo 31, Jesus diz assim, ó. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Repare que Jesus está dizendo que somente aqueles que permanecem são discípulos. O que é um discípulo? Um discípulo é aquela pessoa que ela reflete nas suas ações, no modo que ele fala, no modo que ele anda, no modo que ele pensa, o seu mestre. Ou seja, ser discípulo é refletir aquilo que é o teu Senhor, aquilo que é o teu mestre. Então, se você é discípulo de alguém, você tem que refletir, ou ser parecido. É o ser parecido com o mestre. Ser discípulo é ser parecido com o mestre, é pensar como o mestre pensa, né? É ter os mesmos posicionamentos quanto ao mestre tem, quanto que o Senhor tem. Então, quando Jesus fala, se vós permanecerem na minha palavra, vocês vão ser os meus discípulos. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês vão ser como eu, vocês vão pensar como eu, vocês vão falar como eu, vocês vão agir como eu, vocês vão ter propósitos iguais aos meus, igual o que eu tive quando eu estava na terra. Mas qual é o segredo para ser um discípulo? O segredo está naquilo que Jesus fala, se vós permanecerdes na minha palavra. Primeiramente, o que é permanecer? Antes de a gente entrar naquilo que realmente te faz ter constância no Evangelho. Permanecer significa ficar, esperar, continuar, resistir. Então, Jesus está dizendo, se vocês permanecerem, se vocês ficarem, se vocês resistirem, resistir ao quê? Resistir às tentações, resistir às lutas, resistir às provações. Mas ficar, permanecer em quê? Jesus diz, vocês têm que permanecer, mas ele diz no que deve ser, que a pessoa deve permanecer. O que a pessoa deve permanecer? Ele vai dizer, se vós permanecerdes na minha palavra. O que significa que Jesus está falando aqui? Palavra. Palavras são os ensinos de Jesus. Jesus está falando, se vocês permanecerem naquilo que eu falei para vocês, naquilo que eu ensinei, naquilo que eu disse, nas minhas doutrinas, nos meus ensinos. Resumindo, permanecer nas palavras de Jesus. A palavra que Jesus está falando também tem um significado da Bíblia, daquilo que você lê na Escritura, daquilo que você lê, né, na palavra, nisso aqui. Então, se você permanecer naquilo que está escrito na palavra, você vai ser um discípulo verdadeiro de Jesus. Mas aqui eu quero trazer alguns benefícios ou alguns efeitos que a palavra causa sobre aquelas pessoas que decidem permanecer nela. Deixando claro que permanecer é ler a palavra, meditar na palavra, é praticar aquilo que está escrito na palavra, ou seja, tornar aqueles ensinos, as dicas que a palavra dá para nós, fazer delas uso diário, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso casamento, né, na escola, né, no trânsito. Então, por onde você for, se você fizer uso da palavra de Deus, esses serão os benefícios que ela vai trazer para você, além de fazer com que você permaneça. Eu vou falar aqui sobre 5 benefícios que a palavra de Deus traz para a nossa vida quando nós permanecemos nela. Primeiro, ela gera fé em nós. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo escrevendo, ele diz, de sorte que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Essa fé que Paulo está falando é uma fé para salvação. Ou seja, quando você permanece na Escritura, quando você ouve a palavra, quando você lê a palavra, quando você permanece nela e você obedece, ela vai gerar fé no teu coração. Ela vai fazer com que você creia com mais força, que você acredite com mais veemência naquilo que está escrito na palavra de Deus. Ou seja, quando você tem fé, você permanece, você não desiste, você não volta atrás. Então, o primeiro resultado, o primeiro efeito que a palavra de Deus gera em nós, fé. Esse tipo de fé é aquele tipo de fé para salvação, ou seja, você passa a confiar, depositar sua confiança em Cristo, sabe, naqueles momentos de dificuldade, naqueles momentos de provação, que muitas pessoas, quando estão passando por eles, acabam se desesperando. Quando você lê a palavra, você deposita sua confiança em Cristo, você não é abalado pelas dificuldades, você não é abalado pelas provações, você não fica desesperado. Por quê? Porque você está confiando. Ou seja, a palavra ela vai começar a gerar confiança no teu coração. E tu vai começar a crer. Crer em quem? Em Jesus, em Deus, de que Ele está na tua vida. Segundo, o que mais ela gera? A palavra de Deus ela gera em mim limpeza ou santidade. E aqui eu quero usar 2 textos. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3.
Jesus ele fala aos discípulos: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então Jesus ele deixa claro que a palavra dele tem o poder de limpar a nossa vida. Em João capítulo 17, versículo 17, Jesus diz assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus ela tem o poder de santificar a minha vida. Ou seja, ela vai fazer com que eu cresça a imagem de Cristo. Eu vou começar a ser mais parecido com Cristo. Ela vai começar a fazer com que o meu modo de falar mude, né? Se eu chamo palavrão, através da leitura da palavra, esse chamar de palavrões vão diminuir, vão desaparecendo, porque a palavra ela gera isso. Ela vai limpando as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas atitudes. Ela tem esse poder, ela me faz crescer em santidade. Segundo, ela me ajuda a separar os meus pensamentos e vontades erradas. Ela faz divisão. Onde está isso? Hebreus capítulo 4, versículo 12 está escrito: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E olha o que ele diz: e ela é apta para discernir, ou dividir, ou para julgar, em algumas traduções, os pensamentos e intenções do coração. O que é isso? Quando eu começo a ler a palavra, ela começa a fazer divisão dentro da minha cabeça, dentro da minha mente. Ela começa a trabalhar, ou seja, ela vai começar a separar aquilo que é certo daquilo que é errado. Quando eu tiver um pensamento mal, a palavra de Deus ela vai julgar aquele pensamento e rapidamente ela vai dizer: isso está errado, isso não é certo. Vai começar a te direcionar, vai começar a separar os pensamentos maus, né? Os desejos maus. A palavra ela tem esse poder de fazer com que eu consiga separar os maus pensamentos da minha cabeça. Quarto, ela me impede de pecar. Olha o que Salmos 119:11 está escrito: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E esse é o problema da geração que a gente vive. Muitas pessoas vivem afundadas em pecados. E isso eu estou falando de pessoas que são crentes. Estão afundadas em pecados porque não leem a Bíblia. São pessoas que não meditam na Escritura. A palavra, como o salmista está dizendo, esconder, ou seja, guardar no coração, ela impede com que eu peque. Por quê? Porque a palavra ela vai me falar aquilo que é certo e aquilo que é errado, né? Quando eu quiser cometer algum pecado, a palavra está comigo. E rapidamente ela vai me dizer: olha, isso está errado, não é para fazer assim. Vai discernir dentro de mim aquilo que é certo e aquilo que é errado pela palavra. Então a palavra ela tem uma função de me impedir de pecar. Quinto, o que a palavra faz em mim? Ela ilumina o meu caminho e me ajuda a não tropeçar. Onde está isso? Salmo 119, 105. Um texto bem conhecido: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra de Deus ela ilumina. Como que isso se aplica? Sabe naqueles momentos em que você não sabe o que você deve escolher? Quando você não sabe qual decisão tomar, o que fazer, qual caminho seguir? A palavra de Deus está dizendo que ela tem o poder de iluminar você a tomar decisões, tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito profissional. A palavra de Deus ela ilumina, ou seja, ela te guia, ela te direciona. Ela faz com que tu ande de maneira correta para que tome a decisão correta e vá pelo caminho correto. Então esses são 5 benefícios, né, que a palavra de Deus ela age em nós. Então quando eu começo a ler a palavra, ela vai gerar isso em mim. E consequentemente, se eu permanecer nas palavras de Jesus, como ele está falando que eu usei João 8,31, eu vou ser constante. Eu vou ter constância, eu não vou desistir, eu não vou voltar atrás, eu não vou abandonar o Evangelho. E eu tenho por certeza que no tempo em que a gente vive, muitas pessoas elas estão abandonando a Jesus porque abandonaram a palavra. Elas deixaram a Bíblia de lado, deixaram a Escritura, deixaram o Evangelho, deixaram de ler a palavra de Deus, já não meditam mais, já não decoram versículos, já não pegam a palavra para viver. E como elas não fazem isso, elas não têm força. Elas não têm poder, a palavra ela não está mais trabalhando, não está mais gerando dentro do coração dessas pessoas. E elas não são mais constantes. E é por isso que você vê por aí muito crente que uma hora está bem, outra hora está no chão, uma hora está em cima, outra hora está embaixo, uma hora está em pé, outra hora está caído. Por quê? Porque não tem constância na palavra. Eu desafio você, pode fazer isso. Comece a ler a Bíblia todo dia, leia a Bíblia todo dia. Medite na Bíblia todo dia, faça um estudo, faça um devocional todo dia. E junto com isso mistura com oração. Aí você pega um versículo, leia, ou um capítulo, ou 3 capítulos da Bíblia, leia ele e vá para o teu trabalho, vai para a tua escola, meditando naquilo. Você vai ver como tudo vai mudar, teus pensamentos vão mudar, tuas atitudes vão mudar, tudo vai mudar na tua vida por causa da palavra. É o que Jesus está falando. Se vós permanecerdes, se vós ficardes na minha palavra, nos meus ensinos, se vocês ficarem na minha palavra, vocês vão permanecer.
vocês vão vencer e vocês vão gerar fruto, vocês vão ser parecidos comigo. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente, vocês são os meus discípulos. Tem muito crente que não lê Bíblia, não medita na Escritura e acha que é discípulo de Jesus, só porque diz aleluia, glória a Deus, só porque vai na igreja, só porque diante da sociedade tem uma imagem de que é crente. Mas Jesus está dizendo, não, tu tem que estar na minha palavra. Se tu não permanece na minha palavra, tu não pode dizer que tu é meu discípulo. Ou seja, é uma condição que Jesus está dizendo. Vocês querem ser meus discípulos? Queremos. Então vocês têm que permanecer na minha palavra. A palavra de Deus é a solução para o teu problema. Amém? Então se você quer ter constância no Evangelho, quer continuar, quer ter firmeza, quer resistir, leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Medite na Escritura. Pratique a Escritura. E aí tu vai ver mudar a tua vida. Amém? É esse o vídeo que eu queria deixar para você, que você venha meditar e ler a Escritura. Lê mesmo. E você vai ver que a tua vida vai mudar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.